No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre uma empresa chamada Zenith Corporation. Uma empresa que chegou num estágio muito elevado de posicionamento no mercado americano. E depois vamos acompanhar o seu declínio e entender que isso acontece com grandes empresas. Isso aconteceu com a Oi e isso serve para a nossa reflexão, porque o Jim Collins, que acabou compartilhando conosco no curso que eu fiz em São Paulo, esse estudo de caso, ele sempre nos mostra isso, de que em algum momento qualquer empresa pode iniciar um estágio de declínio. Essa realidade não é uma realidade absurda para as empresas que hoje estão fazendo sucesso. Portanto, é preciso entender que isso é uma coisa natural e ficar atento para os sinais que as empresas possam estar saindo de uma fase áurea de sucesso e iniciando um ciclo de declínio, de decadência. Bem-vindo ao canal Viver de Renda. Se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe com os amigos. Nos acompanhe no Instagram Viver de Renda Canal e no nosso novo canal aqui no YouTube, o Café com Ações. Sou Cláudio Soleiro, formado em administração, consultor, investidor na Bolsa desde 2006. O Viver de Renda já tem mais de 670 vídeos publicados e nosso intuito aqui é compartilhar experiências, coisas que eu vivi e aprendi no mundo empresarial e no mundo dos investimentos. Tenho certeza que isso vai mudar a sua vida para um outro patamar. Deixe o like e compartilhe com os amigos. Vamos juntos fazer o caminho da riqueza. Vamos então iniciar esse estudo de caso que o Jim Collins compartilhou conosco. A ascensão da Zenith Corporation para um patamar de excelência aconteceu na primeira metade do século XX, quando o excêntrico líder Eugene McDonald conduziu a empresa às primeiras posições no mercado de rádios e televisores. A Zenith entrou no estágio 1. Era ali que existia o excesso de confiança proveniente do sucesso, no fim da era de Eugene McDonald. A Zenith se tornou a fabricante número 1 de televisores, à época em preto e branco. E cada dólar investido na Zenith no início de 1950 e mantido até 1965, teve seu valor aumentado mais de 100 vezes, dando um alto retorno para os seus investidores, gerando retornos acumulados que superavam o mercado em mais de 10 vezes. Quando os televisores japoneses começaram a ganhar ímpeto no mercado, a Zenith foi arrogante e ignorou a ameaça japonesa. Do ponto de vista da Zenith, os japoneses jamais poderiam impor uma séria ameaça à grande marca de qualidade americana. Era o que eles pensavam. A Zenith, então, passou pelo estágio 2, a busca indisciplinada por mais. No fim da década de 60 e início dos anos 70, foi quando aconteceu essa transição. Depois de atingir a meta, fabricante número 1 de televisores em cores, a Zenith investiu um enorme aumento de capacidade de produção, que dobrou seu coeficiente de endividamento para 100%. A Zenith também passou por um problemático processo de sucessão de poder. Nesse momento, a Zenith começou a entrar no estágio 3, que é a negação de riscos e perigos, ameaças, externalizando a culpa, ou seja, responsabilizando as práticas comerciais dos japoneses, a difícil situação econômica dos Estados Unidos, as exigências sindicais, a crise do petróleo e assim por diante. Os culpados eram sempre os outros, em vez de confrontar ela mesma com a própria falta de competitividade que ela estava vivendo. Negando-se a enxergar o óbvio, a Zenith então caiu para o estágio 4, onde ela se lançou na luta desesperada pela salvação. No fim dos anos 70, quando agarrou com unhas e dentes uma série de oportunidades, todas ao mesmo tempo. Entrou nos negócios de videocassete, videodiscos, telefones conectados através de televisores, câmeras de vídeo para a segurança doméstica, decodificadores de TV a cabo, computadores pessoal. A Zenith elevou seu coeficiente de endividamento para 140%. De forma surpreendente,
Considerando a desesperada luta por salvação, a Zenith tropeçou por acaso em uma nova oportunidade, com a recente unidade Data Systems, liderada pelo enérgico Jerry Pearlman, que assumiu o cargo de CEO e conduziu a Zenith para se tornar a fabricante número 2 de computadores pessoais compatíveis com os sistemas da IBM. Em um golpe de genialidade visionária, assegurou uma posição de liderança para a Zenith no mercado emergente de laptops. De 1980 a 1989, a divisão Data Systems aumentou 30 vezes o seu faturamento, gerando mais de 50% do faturamento total da Zenith e quase todos os lucros da empresa. A Zenith poderia ter se tornado uma Dell ou uma Compaq. Mas a Zenith ainda tinha o negócio de televisores e as condições financeiras da empresa se haviam deteriorado. O caixa disponível tinha caído para menos de 5% do passivo circulante. Pearlman tentou vender o negócio de televisores, mas não conseguiu o preço que queria. Em vez disso, exausto, acossado pelos acionistas furiosos, sobrecarregado pela dívida de 500 milhões de dólares, Pearlman se viu com cada vez menos opções. No dia 29 de setembro de 89, ele se reuniu com Francis Lawrence, o CEO da Bull Corporation, em um restaurante em Paris, para fechar a venda dos negócios de computadores da Zenith para a Bull. Mas o negócio de televisores só continuou puxando a Zenith para baixo, gerando perdas ano após ano. Em 1995, Pearlman pediu demissão. Depois de Pearlman, a Zenith teve 5 CEOs em 10 anos. Entrou em falência e ressurgiu com menos de 400 empregados, 98% a menos do que os 36 mil empregados em 1988. Ela caiu de uma das maiores histórias de sucesso da história americana, em meados do século, para apenas uma sombra do que foi no passado, né? O objetivo da luta não é apenas sobreviver, mas construir um empreendimento que provoque impacto diferenciado no mundo e o faça com um desempenho tão superior que deixaria uma lacuna que não seria facilmente preenchida por qualquer outra instituição se deixasse de existir. Realizar isso requer líderes que continuem acreditando que é possível atingir o sucesso na busca por uma causa mais elevada do que a mera sobrevivência, ao mesmo tempo em que mantém a disposição estoica de tomar as medidas necessárias, por mais dolorosas que sejam, em prol dessa causa, deste objetivo maior. Esse é o tipo de líder que encontra um caminho para sair da escuridão e nos dar uma esperança justificada. Então reflitam, né? Há momentos que decisões extremas precisam ser tomadas e conduzir a empresa a dias melhores. É uma liderança muito especial que pode fazer essa transformação acontecer. E pensando nisso, o Jim Collins trouxe para nós um outro estudo de caso muito interessante, que é o da Anne Mulcahy, que foi a CEO da Xerox em 2001. Ela recebeu uma empresa atolada em problemas, ela estava no estágio 4, correndo riscos de desaparecer. Era a realidade da Xerox em 2001, com perdas de 273 milhões de dólares. As ações da empresa haviam caído 92% em menos de 2 anos, destruindo mais de 38 bilhões de dólares em valor dos acionistas. Incrível, né? Estamos falando da Xerox. Com o coeficiente de endividamento da empresa excedendo 900%, a Moody's classificou as obrigações da empresa como títulos de segunda linha. Com 19 bilhões de dólares em dívidas e apenas 100 milhões de dólares em caixa, Mulcahy
descreveu a situação como aterrorizante. Como uma executiva desenvolvida dentro da empresa, ela trabalhara por quase um quarto de século na Xerox, em vendas e na área de recursos humanos, sem chamar a atenção do pessoal de fora. Para Mulcahy, o importante era a Xerox, não ela. Quando a Newsweek a procurou, Mulcahy se recusou a ser entrevistada sobre o seu estilo de gestão. Não queria aparecer. Com efeito, encontramos apenas 4 artigos sobre Mulcahy durante os seus 3 primeiros anos como CEO. Um número surpreendentemente pequeno, levando em conta que poucas mulheres se tornaram CEOs naquela época de empresas listadas na Fortune 500. Mulcahy passou 2 anos sem tirar um único fim de semana de folga. Ela fechou vários negócios da empresa, inclusive a unidade de impressoras a jato de tintas que ela havia defendido no início de sua carreira, e cortou 2,5 bilhões de dólares da estrutura de custos da Xerox. Foram atitudes necessárias para impedir a catástrofe total. Durante seus dias mais tenebrosos, a Xerox se viu diante da ameaça concreta de falir. Em 2000 e 2001, a Xerox declarou um total aproximadamente de 367 milhões de dólares em perdas. Em 2006, a Xerox apresentou lucros em excesso de 1 bilhão de dólares. Então, 2000 e 2001, ela tinha perdas, de 367 milhões de dólares, e 5 anos depois, em 2006, apresentava lucros de 1 bilhão de dólares. Em 2008, a revista Chief Executive nomeou Mulcahy a CEO do ano. Xerox, Nucor, IBM, Texas Instruments, Pitney Bowes, Nordstrom, Disney, Boeing, HP, Merck. O que essas empresas têm em comum? Cada uma passou por pelo menos uma gigantesca queda em algum ponto de sua história e se recuperou. Caíram e se levantaram. Mas, em todos os casos destas empresas que o Jim Collins estudou, líderes surgiram para romper com a trajetória de declínio e se recusaram a abrir mão da ideia não apenas da sobrevivência, mas também da derradeira vitória, apesar de liderarem sob as mais extremas condições. Lembre-se da filosofia de Gerstner, que foi ex-presidente da IBM. Os líderes certos têm um senso de urgência em bons e maus momentos, seja diante de uma ameaça ou uma oportunidade. Em qualquer circunstância, eles têm um senso de urgência. A principal mensagem, disse Jim Collins, continua sendo esta: não somos prisioneiros das circunstâncias, das nossas dificuldades, a nossa história, os nossos erros ou até de derrotas descomunais ao longo do caminho. Somos libertados por nossas escolhas. Então veja, a principal mensagem é: não somos prisioneiros das circunstâncias, de nossas dificuldades, nossa história, nossos erros ou até de derrotas descomunais ao longo do caminho. Somos libertados por nossas escolhas. É isso que faz toda a diferença. A marca dos verdadeiramente excelentes, em contraste com os meramente bem-sucedidos, não é a ausência de dificuldades, mas a capacidade de sair das quedas, até de catástrofes cataclísmicas, mais fortes do que antes. Grandes nações podem entrar em declínio e se recuperar. Grandes empresas podem tombar e se recuperar. Grandes instituições sociais podem declinar e se recuperar. E grandes pessoas podem cair e se recuperar.
Enquanto você não for totalmente excluído do jogo, sempre haverá esperança. Maravilha, né? Jim Collins, sou fã dele. Recomendo que você leia todos os livros dele. Tudo o que precisamos é de alguns fachos de luz, enquanto lutamos com as inevitáveis dificuldades da vida e do trabalho. Em 1941, na época mais austera que houve na Inglaterra, Winston Churchill voltou à sua antiga escola, Harrow, para fazer um discurso em uma cerimônia de entrega de diplomas. Churchill subiu até o pódio, olhou para o grupo de rapazes e fez o seu discurso. A lição é a seguinte: nunca desista. Nunca desista. Nunca. 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 Em nada. Grande ou pequeno, importante ou não. Nunca desista, exceto em casos de honra e bom senso. Nunca se renda à força. Nunca se renda ao poder aparentemente esmagador do inimigo. Lições de Winston Churchill. Nunca desista, esteja disposto a mudar de tática, mas nunca desista de seu propósito essencial. Esteja disposto a destruir ideias de negócios fracassados, até fechar grandes operações que você tenha se empenhado por muito tempo. Mas nunca desista da ideia de construir uma empresa excelente. Esteja disposto a evoluir para um portfólio totalmente novo, diferente de atividades, até o ponto de transformar em algo totalmente diferente do que é hoje. Mas nunca desista dos princípios que definem a sua cultura. Esteja disposto a aceitar a inevitabilidade da destruição criativa. Mas nunca desista da disciplina de criar seu próprio futuro. Esteja disposto a aceitar a perda, a suportar a dor, a perder temporariamente algumas liberdades, mas nunca desista da crença na capacidade de vencer. Esteja disposto a fazer alianças com ex-adversários, a fazer concessões necessárias, mas nunca, jamais desista dos seus valores essenciais. O caminho para sair da escuridão começa com aquelas pessoas persistentes, a ponto de serem irritantes, que são absolutamente incapazes de se entregar. Uma coisa é sofrer uma derrota descomunal, como provavelmente acontecerá com qualquer empresa ou empreendimento duradouro em algum ponto de sua história. E totalmente diferente é abrir mão dos valores e aspirações que fazem a prolongada batalha valer a pena. O fracasso é menos um estado físico e mais um estado de espírito. O sucesso é cair e voltar a se levantar vez após vez. Isso vale para as nossas vidas, isso vale para as empresas. Reflitam sobre isso, deixem o seu like, compartilhe com os amigos e fiquem com Deus. Tchau.